Meus queridos, boa noite a todos. Boa noite. Aí, noite de celebração, de festa, de alegria. Vamos adorar ao Senhor com a alegria do nosso coração. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui nesta noite. Que privilégio, que alegria é poder compartilhar desses 30 anos do coral. Sabendo que é Deus quem tem sustentado esse trabalho fantástico para a glória dele. É louvor e glória para o nome do Senhor nosso Deus. E você que está aqui nesta noite é convidado a adorar ao Senhor junto com o coral, junto com a equipe, junto com o povo de Deus. Então eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo por estar no nosso meio e desejando para estar aqui conosco em outros momentos, seja muito bem-vindo. A você também que nos acompanha no canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Estamos numa noite de celebração aqui na IPG2. Fique aí conosco. Queridos, eu quero convidá-los para a gente dar início a esse momento, para nós lermos a Bíblia em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Leremos os versos 22 ao 25. Eu quero pedir a quem for achando, se coloque de pé. Lamentações, capítulo 3, verso 22 a 25. Quem não veio preparado será projetado lá em cima. Então, pode ficar de pé para que possamos fazer essa leitura. Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 25. E diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Eu quero convidar você a ler o verso 25 comigo. Vamos lá? Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Que privilégio! Bom é o Senhor nosso Deus. Bom é estar no meio do povo de Deus. Bom é ser servo de Deus e poder adorar o Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Uma oração de gratidão, de louvor ao Senhor da nossa história, ao Senhor da história do coral, ao Senhor que tem sempre ouvido a adoração do seu povo. Vamos orar, feche seus olhos. Deus bendito, Senhor Deus, nós adoramos, nós louvamos ao Senhor. Bendizemos a Ti, ó Deus, porque este é o nosso maior propósito de vida. A adorar o Senhor Deus, para isso que fomos criados. E aqui o teu povo se reúne nesta festa, nessa celebração, neste culto de gratidão ao Senhor Deus, pelo aniversário do coral. Deus, nós queremos pedir ao Senhor, que, ó Deus, o Senhor receba nesta noite o nosso louvor, a nossa gratidão, mas também, ó Deus, receba a nossa vida como expressão viva de louvor a Ti, Deus. Que nós, ó Deus, sejamos instrumentos aqui para louvor e glória do Senhor aqui nesta noite, Pai. E que não só pelas músicas, mas pela atenção que nós daremos à Tua palavra, à mensagem desta noite, mas também aos momentos que teremos aqui, nós possamos adorar o Senhor Deus. Seja bendito no nosso meio, Deus. Seja adorado, porque Tu és Deus grande, Tu és Deus bom, como diz a Tua palavra, Deus. Bom é o Senhor, Deus. E nós temos esse privilégio de servir a esse Deus que é bom. E Pai, essa é a nossa fala aqui nesta noite. De gratidão, é a nossa oração. Declarando que o Senhor é bom. E diante dessa verdade, Deus, recebe, Pai, a nossa adoração, nosso louvor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, de estarmos reunidos aqui como igreja, para louvor e honra do Teu santo nome. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos, e já quero convidar aqui nosso irmão Fábio, que nos trará a mensagem nesta noite. Nós vamos orar por ele, com ele, e eu passo a palavra para o Fábio.
Deus, obrigado pela noite desse dia. E obrigado pela vida do teu filho, que o Senhor separou e já falou o seu coração. Mas nós queremos rogar ao Senhor, Pai, fala conosco aqui. O louvor e a glória do Senhor, mas nós somos ovelhas e precisamos ser alimentados pelo Senhor, Deus. Até para que a nossa adoração seja melhor para Ti. Então, Deus, revela-se a nós e fala por meio do Teu Filho e que Ele seja um instrumento aqui nesta noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 19. Salmo 19. A música, ela é feita de sons e ela é feita de pausas também. Muitas vezes a gente nota as notas, mas o silêncio ele passa despercebido. Mas se você for reparar bem, é na quietude que as grandes obras-primas são compostas. O mesmo acontece na nossa vida, a gente usa muitas palavras, a gente fala com facilidade. Só que se as nossas palavras não forem acompanhadas pelo meditar do nosso coração, elas podem ser palavras vazias ou até mesmo mortais. O Salmo 19 ele canta sobre essas duas coisas, sobre silêncio e sobre som. Vejam comigo nos versos 1 a 4 como que o universo revela a glória de Deus de maneira silenciosa. Salmo 19, versos 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem a palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Por outro lado, com palavras, a Bíblia revela a graça do Redentor. Nos versos 7 a 8, o salmista fala disso. A lei do Senhor é perfeita e renova a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E lá no seu verso final, esse salmo une esses dois movimentos divinos de silêncio e som na revelação de Deus com os movimentos da nossa própria vida, do nosso coração e da nossa boca, quando ele diz o seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, ao nos prepararmos para celebrar 30 anos do Coral Sal e Luz, louvando ao Senhor, eu gostaria de te convidar para a gente brevemente refletir juntos no Salmo 19 sobre o louvor que agrada a Deus. O louvor que agrada a Deus. Como é possível eu, ser humano, falível, tão pequenino, ser capaz de agradar o Criador dos céus e da terra? E Ele mesmo nos instrui na palavra dele. Em primeiro lugar, contemple o espetáculo cósmico. Contemple o espetáculo cósmico. Pergunto para você, qual foi a última vez que você simplesmente parou no seu caminho, na sua vida, e olhou para os céus? E se maravilhou com essa expansão grandiosa sobre as nossas cabeças, sobre esse cosmos maravilhoso que está sobre nós. Que você aquietou o seu coração, que você observou a variedade, a diversidade, a beleza das coisas ao seu redor. Talvez você até faça isso, talvez você tenha esse hábito, mas você relaciona isso com o Deus Criador? Isso de alguma maneira influencia a maneira como você trabalha, como você cuida das suas coisas? Ou será que a gente simplesmente vai passando pela vida? A verdade é que a gente vive em um mundo extremamente confuso, é um mundo agitado, e assim também são os nossos corações, turbulentos, tumultuados. Nós vivemos num ambiente cheio de ruídos ao nosso redor, e dentro de nós existem inúmeras distrações. Não é assim? Nesse ambiente, parece que a gente falar de meditar é uma coisa muito distante, talvez até mesmo irrelevante. Que história é essa de meditar? Isso é um negócio
antigo, é algo que não tem a ver com a vida moderna. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, e quando a gente olha para essa noite, é isso que a gente está fazendo. A gente está parando para se colocar diante do Deus Todo-Poderoso, para meditar nas obras da mão dele, para conhecer mais o Senhor, para poder louvá-lo. A gente está separando um tempo para isso, para que a nossa alma esteja quieta diante de Deus e abrindo também os lábios para louvar o Senhor. E é esse o chamado de Deus na abertura grandiosa do Salmo. Ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então o salmista aqui, o rei Davi, o mavioso salmista de Israel, ele pinta o céu, o universo, esses bilhões de estrelas que estão sobre as nossas cabeças, como um grande coral, uma grande orquestra, refulgindo em luz e calor, adorando o Deus Criador com perfeita precisão, com uma fidelidade em que dia e noite se sucedem sem falha. Essa a maravilhosa sinfonia da criação. A gente vê dia e noite, chuva, estio, verão e inverno, eles vão se sucedendo, e é esse ritmo, como nas notas de uma canção, que fazem com que a gente tenha vida, com que tenha comida no nosso prato, com que a gente tenha trabalho, sustento, descanso. A gente está aqui porque Deus, através da sua criação, ele fala do seu poder, ele fala da sua fidelidade. Os nossos olhos, eles se enchem de luz, a gente vê a beleza da vida, a gente sente o calor do sol, os nossos pés pisam na terra, a gente pode sentir a carícia daqueles que a gente ama, o aroma da natureza, o canto dos pássaros, a voz dos nossos filhos, uma comida gostosa. Tudo isso inunda os nossos sentidos constantemente, manifestando o poder, a beleza, a sabedoria de um Deus amoroso e bondoso. Mas frequentemente a gente está alheio a tudo isso. O grande regente por trás dessa assombrosa sinfonia está se revelando a nós e a gente está distraído demais. A gente chega até mesmo a idolatrar a criação, em vez do Criador. A gente é seduzido pela cobiça, nós somos indiferentes ao autor da vida e tentamos fazer de nós mesmos como se fôssemos deuses. Porém, Deus, ele não desiste de mim e de você. A gente pode cometer os pecados mais terríveis e dormir hoje e saber que amanhã o sol vai se levantar e mais uma página em branco da nossa vida vai estar diante de nós. Em branco para a gente. Essa revelação cósmica de Deus, ela continua cantando para nós, porque, como a gente acabou de ler, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas não têm fim. É um Deus misericordioso. E a pergunta que eu faço para você é: você está ouvindo Deus falar com você na sua vida? Quando você é abençoado com tantas coisas maravilhosas, você percebe que Deus está falando com você? Através da sua criação, através da sua revelação. Esse glorioso espetáculo que Ele criou, ele tem também uma história que foi escrita por Deus. E a sua vida foi colocada nessa grande história. E foi escrita pelas mãos de um grande Criador que não falha. Então a minha pergunta é: Deus está falando com você, você está ouvindo Ele? Mas em segundo lugar, se a gente quer ter um louvor que agrada a Deus, a gente deve se deleitar na palavra de Deus. O salmista, ele fala da revelação geral na criação, então ele passa a falar das Escrituras. Deleite-se na palavra de Deus. Em grande parte, esse tumulto das nações que eu falei, e esse coração que a gente tem muitas vezes atribulado, ele tem a ver com buscas nossas que não são necessariamente ilegítimas. A gente quer coisas como segurança, felicidade, amor, paz. A gente deseja o bem e não queremos sofrer. A gente quer ter abundância, não experimentar escassez. A gente quer ter vida e não queremos ver a morte, nem na gente, nem naqueles que estão próximos da gente. Mas o grande problema, meus queridos, é que a gente busca isso nos lugares errados. A gente busca na gente mesmo, em outras pessoas, em coisas como dinheiro, lugares, realizações. Isso é como se fosse uma miragem que nunca se alcança. Vão se passando os anos, a gente vai direcionando a nossa vida por essas coisas, e essa quimera simplesmente não está lá
ela não pode nos satisfazer. E aí vem o salmista e diz o seguinte para a gente: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Literalmente, a instrução, o ensino, o cuidado do Senhor em nos dizer qual o caminho que a gente deve andar. É Ele quem restaura a nossa alma. E restaura aqui no hebraico tem o sentido de trazer de volta. Trazer de volta. De onde? Trazer de volta dos nossos descaminhos, dos nossos fracassos, dos nossos deslumbres, da nossa alienação. Essa palavra aqui, que está como restaura, é a mesma que aparece no Salmo 23, quando diz que o Senhor refrigera a minha alma. A palavra de Deus, ela é a fonte da vida verdadeira, da vida eterna. Ela nos renova, ela nos faz reviver. Foi por essa palavra que Deus criou esse glorioso universo do qual a gente acabou de falar e que Ele sustenta cada instante. E a maravilha das maravilhas é que esse Deus, que criou coisas tão tremendas, tão poderosas, venha a falar conosco pessoalmente. Ele condescenda com a nossa situação e Ele se revele nas Escrituras. Essas Escrituras, meus queridos, elas são provadas. Passam-se reinos, passam-se eras e ela permanece infalível, atual, eficaz. Uma revelação superior à criação. Ela ilumina mais que milhões de sóis, traz a alegria verdadeira e a paz que a gente busca em lugares errados. Sacia mais que o mais fino banquete e é mais preciosa do que todos os tesouros do mundo. Você tem se deleitado na lei do Senhor dia e noite, como diz o Salmo 1. Alimente-se da palavra de Deus diariamente. Aquele que criou esse universo glorioso, ele tem um encontro marcado com você ali. Quando você abre a sua Bíblia, quando você se coloca de joelhos para orar, o Senhor tem um encontro marcado com você. E Ele vai te mostrar maravilhas e uma felicidade verdadeira. Mas por fim, abandone o pecado e viva para Deus. Se nós queremos que a meditação do nosso coração e as palavras dos nossos lábios agradem o Senhor, nós precisamos abandonar o pecado e viver para Deus. O salmista, após contemplar o espetáculo de Deus na criação, após se deleitar nas Escrituras, ele é tomado por um profundo senso de arrependimento. Ele fala assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Eu nem sei onde eu estou errando. Eu nem estou vendo o meu pecado. Eu me julgo justo. Absolve-me das que me são ocultas. Eu tenho que saber que eu sou um grande pecador, mesmo que eu não consiga enxergar. Eu preciso que Deus me socorra. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Se a gente for sincero com a gente mesmo, quanto aos nossos pensamentos, emoções, desejos, se a gente for avaliar as palavras que a gente usa, as ações e as omissões que a gente incorre, a gente vai reconhecer que precisamos de mudança. Existem coisas em mim que precisam ser diferentes, que precisam ser transformadas. Eu posso até negar isso, eu posso tentar me enganar, eu posso me cobrir de justiça própria, mas essa aqui é a grande verdade. Eu preciso de mudança. Por isso, ao nos reunirmos aqui para louvar o Senhor, como o coral tem feito há 30 anos, como a IPG2 tem feito há 46 anos, como o povo de Deus tem feito há milhares de anos, a gente não quer fazer isso em vão, com corações duros, frios. Não. A gente quer louvar o Senhor de verdade. A gente não quer ser como aquele fariseu que orava de si para si mesmo. Eu não quero louvar só da boca para fora. E a minha vida, o meu coração está longe de Deus. Esse tipo de louvor não agrada o Senhor, não adianta de nada. E quantas vezes, meus queridos, a gente não faz assim? A gente está diante daquele que é santo, santo e santo. Ele criou o universo pela palavra do seu poder. Ele é puro de olhos e não coabita com o mal. Então, qual a esperança que eu tenho, eu, Fábio, de poder agradar a Deus, um Deus que é assim, tremendo, santo, sendo eu quem sou? E aí a gente volta para as Escrituras, a gente volta para a meditação na criação. A gente sabe que essa palavra que criou todas as coisas, que falou comigo na Bíblia, ela não apenas ficou lá distante. Ela um dia se vestiu de carne e de sangue, como eu e como você. Ela andou entre nós, entre pecadores. O Verbo divino se encarnou. Ele viveu,
Ele morreu e Ele ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. É por isso que o Senhor certa vez disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus queridos, se a gente quer louvar a Deus com nossas mentes, com nossos corações, com nossas palavras, a gente só pode fazer isso de maneira agradável a Deus através da pessoa e da obra de Jesus. Então eu convido você agora a fechar os seus olhos e a gente vai se dirigir a Ele, falar em oração, para que as palavras dos nossos lábios e o meditar dos nossos corações nessa noite sejam agradáveis por meio de Jesus. Senhor, eis-nos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença. Senhor, o Teu trabalhar, Senhor, no universo é maravilhoso. Isso nos fascina, Senhor. Isso nos enche de alegria, de deleite todos os dias. A Tua palavra, Senhor Deus, ela fala coisas gloriosas, benditas. E nós, Senhor Deus, somos tão pequenininhos, Senhor Deus, tão falhos. Mas nós desejamos do fundo do nosso coração que, por meio do Teu Filho Jesus, tudo aquilo que a gente falar hoje aqui, que a gente refletir no nosso coração, seja apresentado diante de Ti como uma oferta agradável ao Senhor. Que o Senhor se agrade de nós. Faz isso, Senhor Deus, nos visitando com o Teu Espírito, aplicando, Senhor, nas nossas vidas os méritos do Teu Filho, Jesus Cristo, porque Ele, sim, é o Filho amado em quem o Senhor se compraz, e nele nós também somos agradáveis a Ti. Em nome de Jesus, amém.